Olá, minhas maravilhosas, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. A gente está começando mais um PS Mulher e com a presença dessa mulher maravilhosa, Tanise Correia. Tão bom estar aqui novamente. Ai, muito obrigada. Obrigada, Tanise, pelo teu tempo, pela tua entrega, que eu sei que hoje, gente, ela vai falar tudo. Vai contar toda a história dela, vai falar dos projetos, vai falar de tudo, assim. Mas ela vai se entregar aqui, né, Tanise? Sim, com certeza. Mas pelo jeito, eu vou ter que vir muitas vezes, né? Pra falar tudo. Em uma hora é difícil, mas... Mas vai rolar. Vamos lá, os fatos. E aí, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Quem é a Tanise? De onde veio essa mulher? Como é que surgiu essa mulher maravilhosa? Obrigada pelo maravilhosa, né? Então, quem é a Tanise? A Tanise é uma mulher cheia de sonhos, com projetos, com muita vontade de viver, com muita garra, com muita superação, né? Minha vida é pautada em superação, né? Essa que é a Tanise, né? E que ama sua família, ama suas filhas, ama suas netas, eu vivo por elas, né? É um grande objetivo da minha vida, ensinar essas mulheres cada vez mais e mais, assim, né? É o teu legado. É o meu legado, esse é o meu legado, assim, né? Tá em torno de tantas mulheres, assim, e eu vejo cada uma delas, assim, duas já adultas, né? Eu olho assim e digo, eu fiz um trabalho bonito. E dá um orgulho muito grande mesmo. Ai, que bênção, que bênção. Mas o meu nome, eu diria assim, meu sobrenome seria Superação, sem sombra de dúvidas. Uau! Não sei, esse é o meu nome, Superação. Eu vou entrar num detalhe, porque assim, ó, ela é avó. Pausa, um minuto de silêncio pra nós, mortais. E ela é vó, gente. Quantos anos tem as suas netas? Maria Antônia está fazendo 9 anos agora, dia 18. Inclusive, está super empolgada com a festinha dela. Ai. Maria Filipa vai fazer 5 anos em março, mas tem 4. E as duas belezuras. E, gente, é uma fábrica de mulher bonita. Essa mulher, ela tá fazendo uma linhagem de mulheres que vocês não têm noção. É algo assim, ó, sensacional. Eu sou suspeita, né? Mas é que também, né, o berço, né, ajuda. Olha, a gente corre atrás, né? Mas chega uma idade, assim, que a gente relaxa, sabe? É muito bom a maturidade, porque vem uma aceitação também, né? E o envelhecer, assim, vem com uma sabedoria, vem com autoconhecimento. Então, antigamente eu corria mais, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. Mas hoje eu não sou escrava da vaidade. É diferente, né? Sim. Isso é libertador. E quantas de nós somos, né, Tanise? Como nós mulheres, a gente se cobra tanto com relação a padrões. E como também a sociedade nos coloca tanto isso, né? Tem que ser magra, tem que ser assim, tem que ser assada, tem que... Não sei. É muito triste. É cansativo, né? É muito triste o que está acontecendo na atualidade hoje em dia, né? Fora todas as nossas cobranças, né, internas, a gente tem essa cobrança maciça, né? De estar sempre nos enquadrando em certos padrões, que isso é impossível, perfeição não existe, né? E agora as redes sociais ainda nos impulsiona, né? Para ir atrás dessa perfeição, que é ilusório, né? Totalmente, totalmente. Tá, e voltando lá para superação. Sim, vamos lá. Vamos lá. Conta um pouco da tua história e dos teus projetos, porque tem... Claro, todos os projetos que tu tem são maravilhosos, mas eu vou dizer 2, porque me despertaram muito, assim, quando, né, eu te conheci e tudo mais, comecei a conhecer um pouco mais da tua história. Que primeiro foi o Mada, porque eu nunca na vida eu esperei que tu fosse, né, a fundadora do Mada aqui no Rio Grande do aqui no Sul. Rio Grande do Sul. Então, é uma história que quando eu li, meu Deus! E depois sobre o projeto Justiceiras, né? Que é um projeto incrível, e enfim. Mas me conta do Mada, porque assim, ó, eu lembro do Mada,
Olha só, gente, eu lembro do Mada porque teve uma época que ficou bem em evidência em uma novela da Globo. Isso, Né? Tipo, naquela era Mulheres Apaixonadas, se eu Eu não... não me lembro bem, mas assim, eu sei que teve. Eu acho que era. Eu era bem noveleira, tá, gente? Só um detalhe. E ficou muito em evidência, né? O pessoal começou a pesquisar e a entender. Porque até então não se falava desse tipo de relacionamento que nós, mulheres, muitas vezes temos. E às vezes é num nível menor, é num nível maior, mas é sempre colocando o amor como algo tóxico e ruim, né? Então, explica mais sobre isso, porque, enfim, eu fiquei encantada nesse projeto. Quando isso aconteceu lá em 98, tá? Quando eu me separei, eu fui casada muito jovem, eu tive a minha primeira filha, eu tinha feito 18 anos quando ela nasceu. As pessoas acham assim, Tanise, você casou porque estava grávida? Não, né? Eu casei conforme tudo bonitinho ali, né? Porque eu fui criada pelos meus avós maternos, que a minha mãe faleceu quando eu nasci. Então, meus avós maternos, assim, pela cultura deles, enfim, né? Eles queriam me ver casada. Sim. Né? E aquilo ali não combinava muito comigo, porque eu era muito desbravadora, adorava fugir de casa, aquela coisa toda, eu queria, sabe? Eu não tinha ainda a noção dos perigos, assim, né? Eu era muito jovem. Inocente. Bem inocente. Então, daí depois, quando eu me separei, eu conheci uma pessoa que foi uma paixão, assim, foi uma loucura. E eu era muito inocente, inexperiente, tudo. E essa pessoa muito articulada, ele tinha, depois que eu fui estudar psicologia, ele já se enquadrava dentro de um transtorno que a gente diz antissocial, que é bem complicado. Eles são extremamente atraentes, eles são extremamente inteligentes e eles são certeiros na vítima, tá? Eles procuram ali o alvo certo deles, enfim. E eu não sabia nem o que era isso, né? Eu comecei a viver um relacionamento abusivo, né? Mas é aos poucos, porque não começa assim de repente, né? Ele vai começando aos poucos. Sim. E daí, assim, ó, eu nesse relacionamento foi muito, muito traumático, né? Toda a minha família se envolveu nisso e eu não conseguia enxergar, porque tu fica praticamente num cárcere privado. Sim. Né? Tu perde a noção de tudo, da realidade. É que nem tem a síndrome de Estocolmo, né? O que é isso? É quando a pessoa é sequestrada e se apaixona pelo seu sequestrador. Né? Então, eu praticamente estava vivendo isso. E houve situações muito fortes de violência, muito fortes. Eu quase perdi minha vida. E não foi uma, duas vezes, né? Inclusive, minha filha mais velha precisou ser afastada, né, do meu convívio para ver aonde a gente chega e a gente não percebe, né? E daí eu comecei a procurar, eu sempre fui muito curiosa, comecei a procurar, e eu acho que estava bem nessa época da novela, tá? Só que não havia aqui no Rio Grande do Sul e eu fui a São Paulo, né? Eu fui a São Paulo, conheci o grupo, me identifiquei muito com o grupo. Não tinha cursado ainda psicologia, não estava formada, mas daí uma jornalista aqui em Porto Alegre, que hoje é muito conhecida, ela me via muito da entrada em hospitais machucada. E geralmente a gente espera que essas pessoas sejam de uma classe menos desfavorecida, Sim. Né? Então ela chamou muito atenção, porque naquela época eu tinha recursos, assim, né? E ela me viu chegando de carro, enfim, e ela quis conversar comigo. E ela disse, eu posso te conhecer melhor? Daí ela foi lá na minha casa. E indo lá na minha casa, claro, a reportagem não saiu nada daquilo que eu esperava, né? Sim. Nada daquilo, foi uma exposição muito grande. Sim. Eu precisei, então, me ausentar de Porto Alegre, porque naquela época
Era a época da Zero Hora, que não tinha nem internet. A Zero Hora era assim, a número 1. Uma vitrine, Uma né? vitrine, né? Então, claro, tu ficava esperando a 0 hora chegar ali pra acompanhar todas as notícias do estado, né? Sim. E eu nem sabia. E eu saí na capa, no Dona ali, em 4 páginas, né? Foi um soco no estômago, assim, né? E daí foi uma exposição muito grande, a minha família, meu ex-marido, foi um horror, assim, né? E eu disse, não, bom, já que saiu isso aí, eu vou fazer algo bom disso aí. Porque Sim. muitas mulheres começaram a me procurar. Muitas mulheres. E eu não tinha nem 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Porque eu acho, é muito importante, eu trabalhei no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial AD, de alta complexidade, álcool e drogas, né? E lá as pessoas só queriam ser atendidas pela doutora Tanise. Lá eles falam assim, doutora Tanise, né? Por que isso? Porque quando tu passa por a experiência, Sim. o teu atendimento é diferenciado. É humano, né? É. Então, assim, foi o mesmo caso lá no MADA. Daí as mulheres começaram a me ligar. A gente começou a criar uma rede para uma auxiliar a outra. E eu disse, olha, eu vou trazer esse grupo para cá, para o estado. E foi assim que foi dado o primeiro start aqui, né? Que eu trouxe para o sul. Daí eu fiz um formato um pouco diferente. Eu chamei uma socióloga e uma sexóloga e uma psico. Mas elas não tinham um papel muito relevante, né? Porque nós que tínhamos passado por tudo aquilo, que a gente conseguia fazer um trabalho de psicoeducação e uma fortalecer a outra e sentir não sozinha, né? Sentir amparada. E criamos forças, muitas assim conseguiram sair desse relacionamento, né? E eu mesma consegui dar a volta por cima, mas não é de uma hora para outra. Sim. A gente é um processo, né? É um processo, é um processo. E a gente demora a entender isso, né, Tanise? Porque as pessoas julgam muito, mas como é que ela chegou nesse ponto? Mas por que ela não fez nada? Né? Então, isso que tu colocaste exatamente é muito importante, assim, só sabe quem passou, porque é como se fosse uma teia, né? Sim. E tu vai te enrolando cada vez mais naquela teia e enfim, do outro lado sabe conduzir muito bem, né? E naquela época não havia tanta informação. E além do mais, a Lei Maria da Penha veio logo depois. Então, assim, ó, a gente tava no escuro, né? A gente não sabia o que era certo, o que era errado, o que estava acontecendo, mas tinha uma força maior dentro de todas as participantes. Olha, eu devo crer que passaram mais de 500 mulheres, assim, né? Nossa. Na época que eu estava no comando ali, né? Então, todas, nós estávamos buscando o conhecimento juntas, mas a gente sabia o quê? Que aquilo ali não era relacionamento. Aquilo estava errado, né? E claro, o que faz uma mulher se envolver num relacionamento assim, né? MADA, essa sigla quer dizer Mulheres que Amo Demais Anônimas. Que na verdade somos mulheres que amamos de menos a nós mesmas, né? Então, o que acontece? Tem alguns enredos que são muito, eu digo assim, muito visíveis, né? E alguns não. E a gente entra nesse relacionamento porque tudo no início é lindo, né? É muito intenso. Geralmente as pessoas que entram nesses relacionamentos, assim, elas têm uma carência muito grande, tem uma história familiar, nada é por acaso. Tu vai investigar, tem uma história familiar, tem um meio que ajudou a desenvolver esses problemas, essa dependência, essa codependência de relacionamentos abusivos. Tem, às vezes, muito fatores genéticos, tá? Porque depois que eu fui me formar, eu entendi que nós herdamos também, não somente, eu digo, os amores, mas as dores da nossa ancestralidade. Sim. E quantas mulheres passamos, da nossa família, passaram por situações, né,
abuso, né? Uhum. Nós nascemos mulheres, nós já passamos por muitas situações, né? Uhum. Tá melhorando muito, né? Mas tá longe, longe, longe de ser o ideal. Mas hoje em dia a gente tem muito, muito conhecimento, muito... Ferramentas, né? Que tu pode procurar, pessoas que tu Sim, pode sim, sim, acessar, sim, né? sim, sim. E naquela época não, assim, né? Mas tu te vê naquela situação, quando tu percebe que tu tá naquela situação, tu já tá no fundo do poço. Uhum. Tu já tá no fundo do Sim, é quando poço. tu olha pra cima É. e... E eu sempre acreditei, assim, ó, que um ser humano, ele não chega muito longe sozinho, Uhum. né? E quando uma dá a mão para outra, a Uhum. gente consegue, sabe? E foi o que aconteceu. E daí ali a minha vida foi toda impulsionada por esse lado, assim, né? Voltada às mulheres. Claro que agora eu tô pensando num projeto novo, né? Educar esses novos homens, né? Ah, muito Fazer uma bom! psicoeducação com esse Sim, homem, né? sim, Que se deparou com uma mulher que tá aí, que tá crescendo, que já não tá aceitando tantas coisas que antigamente aceitavam, sim, né? sim. E o que que vamos fazer com isso? Então, eu tô pensando agora nesse nicho, né? Foram anos, Uhum. anos somente com as mulheres, mas agora eu tô pensando, até ontem mesmo eu tive uma reunião com duas amigas minhas psicólogas, Uhum. né? Eu disse, gurias, o que que vocês acham de a gente dar voz a esses homens também, né? E fazer algo assim, mostrar para eles o que que é estar desse lado aqui, né? Sim. Tem um documentário muito lindo que se chama O Silêncio dos Homens, alguma coisa assim, tá? Uhum. Aquilo ali que me deu um start. Depois eu vou ver direitinho se é O Silêncio dos Homens. Eu acho que sim, que me deu um start. Eu digo, não, tá na hora de também fazer alguma coisa para esse universo masculino. Sim. Pra... Tu acredita que, claro, tem vários níveis, né? Mas dependendo do outro lado, enfim, falando do agressor ali, que ele talvez não saiba o que ele está fazendo? Que existem níveis assim? Os dois estão adoecidos, Os dois. né? Os dois estão adoecidos. Claro que tem algumas patologias envolvidas no comportamento de alguma das partes, né? É, que agravam esse comportamento, Sim, né? sim. Mas é assim, ó, que nem a abelha que é atraída pelo mel, Uhum, né? Porque perguntava para mim, Tanise, mas como? Tu é uma mulher jovem, bonita, estabilizada financeiramente, como é que tu foi te envolver, uhum, uhum. né? Gente, não é assim, a gente não escolhe, né? Conscientemente a gente não escolhe, mas inconscientemente sim, Sim. né? Tu atrai aquilo para ti, porque tu te acha não merecedora, porque tem questões assim muito enraizadas de crenças tuas fortes, né? Que acabam atraindo aquele tipo de relacionamento. E Uhum, olha, eu vou te falar uma coisa, começou por aí, começou nesse relacionamento, mas uhum. não foi assim de uma hora para outra. Eu fui evoluindo, não, eu fui assim, evoluindo, fui pegando Sim, homens, né, mais evoluídos, mas é um sim. processo, sabe? É um É um processo até processo. vamos dizer, te livrar, assim, disso. Olha, a mesma área, quando eu trabalhei com pessoas com dependência química, Uhum, eu descobri que a mesma área que é atuada quando nós estamos, que é ativada quando nós estamos nesse tipo de relacionamento, uhum. é quando se usa cocaína. Olha a gravidade, né? Meu E a gente cria Deus. dependência e a gente sente falta. E é muito louco isso, né? Por isso que eu digo assim, quando eu escuto mulheres, porque nós somos as nossas piores inimigas. Sim. Nós julgamos, em vez de acolher e dizer, não, olha, tô contigo, eu sei Uhum. que não é fácil, eu sei que não é fácil sair disso, enfim. Porque, gente, mexe com toda a estrutura química quando tu tá num relacionamento assim. Sim. Então, assim, ó, daí tu sai do João. Quando tu vê, tu tá traindo um outro, Uhum. né? Uhum. Então, hoje eu digo assim, hoje eu tenho um relacionamento, eu tenho meu namorado há 3 anos, tudo, mas eu sempre tô vigilante. Sempre tô. Muito, muito, muito. Não quer dizer que eu tô livre. Não, não é Sim. assim, Sim. né? Muito interessante tu colocar isso, porque até semana passada eu tava conversando aqui com uma coach maravilhosa e a gente acabou entrando nesse assunto. Que eu tenho um pouco de ranço desse negócio assim, curadas para curar.
Gente, eu, pelo menos, eu acredito que a vida é uma constante evolução. Sim. E tu, né? Então é como tu disse, eu estou sempre vigilante. É um vício que eu tinha, né? Ou que daqui a pouco eu tenho, mas que eu estou me controlando, ou estou me monitorando, ou me ajudando, né, a não desenvolver mais isso. Claro que a maturidade tem que ter alguma coisa boa envelhecer, né? Né? Tem que ter alguma coisa boa. Isso nos Aham. ajuda muito, tá? Sim. Mas é que nem um diabético, tá? Aham. Eu não posso comer açúcar. Sim. Então eu sempre tenho que estar pensando, olha, se eu comer isso aqui, eu vou estar me arriscando. Uhum. Então eu não vou lá me tentar, né? Sim. E tu tem que, claro, hoje em dia eu tenho ferramentas, eu tenho muito conhecimento, mas não quer dizer que às vezes a gente não cai em algumas ciladas. Antes mesmo Sim. desse namorado atual, Aham. eu tinha caído numa, né? Não tão grave, Sim, né? sim. Mas um homem que ele tinha um controle disfarçado de cuidado, né? Então a gente Aham. sempre tem que estar cuidando, vigilante, né? Vigilante. Não, perfeito. E aí, como é que veio depois do MADA, depois que tu trouxe o MADA, enfim, de todo esse processo, como que veio o projeto Justiceiras? Ah, não, o projeto Justiceiras veio depois da faculdade, da psicologia, daí eu fiz clínica durante algum tempo, Uhum. e após da clínica eu trabalhei no CAPS, eu trabalhei em escolas, trabalhei em projetos também dentro de empresas, né? Mais nessa parte de coaching, né? Uhum. E daí o Justiceiras é um projeto muito novo, faz 3 anos, né? Recebi o convite, fui para uma palestra, daí depois dessa palestra me apresentaram todo o projeto, eu conheci a idealizadora, a deputada, Uhum. naquela época era promotora, e disse, olha, Tanise, eu vi a tua história, acho muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto, vamos lá, eu digo, me apaixonei. Me apaixonei pelo esse projeto e tô até hoje lutando, né, junto com todas elas, para que possa ter menos violência, redução de tanta tragédia, né, que nós Sim. passamos, assim, mais conhecimento, a gente faz um trabalho de psicoeducação, Uhum. a gente trabalha muito a autoestima dessas mulheres, a gente traz conhecimento, a gente amplia muito a rede de apoio. Então, assim, ó, claro que é um trabalho de formiguinha, né? Mas é gratificante, sabe? Sim. Porque elas começam a pensar fora daquela caixa que elas estavam, né? Sim. E ali dentro desse programa tem, podemos chamar, né, de um programa, porque tem Sim, sim, várias várias, áreas. várias áreas, vários, vamos dizer assim, alicerces para essas mulheres se reconstruírem, né? Sim. Isso daí que eu achei mais bacana, né? Porque Uhum, acaba uhum. unificando assim tudo que essa mulher precisa para se reconstruir. Tu poderia falar um pouquinho dessas bases, Sim. assim? Quando elas entram em contato pela primeira vez, é através do site, né? Elas procuram ali Uhum. Justiceira, é tudo anonimamente, Sim. né? Daí elas fazem o cadastro, fazem a denúncia e a gente recebe o prontuário delas, a gente analisa, passa primeiro, daí a gente forma as equipes, né? Nas equipes são 4 áreas de frente, que é a Uhum. psicologia, que a psicologia fica com um trabalho um pouquinho mais extenso, Uhum. tá? Nós temos, a cada vítima, nós temos a área da psicologia, tem 4 atendimentos, ela tem disponível 4 atendimentos. Tem a área da assistente social, Uhum. tem a área jurídica e tem a área que eu digo assim, que é o acolhimento, que são mulheres, geralmente elas estão envolvidas em algum tipo de espiritualidade para trazer a fé para Uhum. essas mulheres, porque Sim. muitas delas perderam tudo, né? Inclusive a fé, Sim. né? A fé nelas, a fé na vida, que é muito Em importante. algo maior, né? Sim, então essa primeira área, assim, que a triagem que passa por esse acolhimento, eu acho que é fundamental ali, né? Muito. Muito, muito, muito.
Daí elas têm toda a orientação jurídica, como é que elas devem proceder. Algumas querem denunciar, outras não querem denunciar, umas precisam sair de casa, daí a assistente social dá todo o apoio. É um projeto, assim, ó, é maravilhoso, assim, é fantástico, né? E muitas voltam para o seu parceiro, mas sabem que a gente vai estar ali, Apoiando, no né? momento que precisarem. A gente é muito perseguida por esse... Por esse trabalho. A gente é muito perseguida, porque o Meu que Deus. acontece? Às vezes a gente cria palavras chaves, assim, por exemplo, quando elas precisam de ajuda, elas mandam, preciso um cacho de uva, digamos assim, né? E daí, muitos às vezes pegam o número da gente, entram em contato, olha, nos ameaçam, Meu Deus. nos ameaçam. E a gente daí tem que ter um olhar acolhedor para esse homem também, porque ele tá tão doente quanto essa mulher, Sim. né? E tá toda a estrutura familiar. E o mais sério é que muitas vezes tem crianças envolvidas, e eles são os mais vulneráveis. E é muito triste, porque daí aquele modelo que eles estão vendo é o modelo que eles vão reproduzir futuramente. Vai se replicar, né? E aí a gente fica nesse círculo vicioso que parece que não tem fim. Sim. Aí vai do pai pro filho, do filho pro neto, vai até... E vai perpetuando. Sim. Eu digo assim, ó, meu pai, a minha mãe, quando me teve, faleceu. E o meu pai ficou muito traumatizado, não teve a coragem, né? E refez a vida dele, enfim, e não... por circunstâncias da vida, não conseguiu ficar comigo. Sim. Eu demorei muito tempo para perdoar esse pai, né? Sim. E eu fui conhecê-lo quando eu precisei casar, porque eu era menor. Então, eu precisei ir atrás desse pai, né? Então, eu digo assim, ó. Essas mulheres que acabam se aproximando desse tipo de masculino, desse tipo de relacionamento, né? Independente do gênero, né? Ela vem com uma bagagem muito problemática com a figura do seu pai. Sim. Né? Ou ela já viu coisas, eu via o meu avô, um avô muito machista, maravilhoso, não tá mais aqui conosco, mas, né? Mas ele era muito machista. Eu via ele ser vários tipos de agressões com a minha avó, mas eu não entendia o que era isso. Só que a gente não entende, mas a gente internaliza aquele comportamento. E daí o que acontece? Daí a criança entende que o amor está muito vinculado com aquela agressão toda. Que amar é sofrer. Sim. E daí elas vão se relacionar futuramente com parceiros que têm aquele perfil, aquele modelo da onde ela foi criada. Porque criança aprende com modelagem. Não adianta. Não adianta tu falar assim pro teu filho, olha, meu filho, faz mal comer açúcar, né? Não pode. E daí tu ir lá e comer. Sim. Né? Ou faz mal fumar e tu vai lá e fuma na frente dele. Né? Criança aprende por modelagem. Sim. E a gente sabe que os primeiros anos de vida é determinante para a vida futura de um ser humano. Então, imagina essas crianças vivendo num lar tão desajustado e tá toda a família doente. Claro que a gente tem um olhar muito mais apurado para essas crianças, por isso que muitas vezes entra o Ministério Público também, né? Sim. E de todas as classes sociais, eu te digo assim, as pessoas têm preconceito, porque isso é porque não tem pessoas assim. Sim, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que, por exemplo, estão numa classe social mais favorável, né? Enfim, tem bens, tem patrimônio e tudo, mas que não relatam em função da vergonha, do julgamento, e até mesmo de... sei lá, de uma situação, eu não tenho nenhum bem no meu nome, né, daquela dependência financeira, né. Agora a gente acompanhou recentemente o caso da Ana Hickman, né, tá acompanhando, sim. E é uma situação que, né, quem que esperava? E quantas famílias? E quantas? Que a gente nem imagina. Exatamente. Quantas famílias que estão vivenciando isso, né? E que sofrem caladas ali, né? Porque tem muito medo de desfazer aquele casamento, medo dos filhos, medo de... o que norteia uma mulher
Porque até as pessoas dizem, Tanise, mas por que tu não relata do homem? Eu digo, não, mas a mulher é muito mais vítima. Só pelo gênero. Sim. Só pelo gênero. Porque nós já nascemos com um peso muito grande. É muito difícil você ver relatos de mulheres matarem homens. Até geneticamente, né? Se a gente for comparar, um homem tem muito mais força que uma mulher. Nós fomos feitas assim, né? Deus nos fez assim. Então, não tem como comparar, né? A força de um homem com de uma mulher. Enfim, não sei explicar muito bem, mas até psicologicamente, né? O homem, ele é mais agressivo. Ele tem esse instinto, né? De macho, entre aspas, né? Sim, é coisa da natureza. Quando a gente vê pelos animais, eu gosto muito de observar, assim, os animais, né? O macho sempre é o caçador. O macho é o que tá cuidando da fêmea, mas tá cuidando. Sim. Tá? Na natureza, o único que mata a sua fêmea, tá? É nós, humanos. Meu Deus! Tá? Na natureza tem ao contrário, da fêmea matar o macho, sim, né? Mas sim. o macho matar a fêmea não existe. Né? Então, assim, ó, pra tu ver, assim, que como há um desajuste, mas muito influenciado pela sociedade e por essa cultura patriarcal e machista. Sim. Né? Por isso que eu pensei nesse projeto, eu disse, vamos educar esses novos homens aí, pelo amor de Deus, né? E eu acho que existe muito o desajuste com relação, por exemplo, ao homem que é protetor realmente, que cuida, que ama, né, que zela pela sua esposa, sua família, enfim, com essa questão do homem macho, que realmente é machista, agride, enfim, né? Então, acho que existe um desajuste tão grande dentro da sociedade com relação a essa percepção, né? Do papel de cada um, porque eles não se misturam em nenhum momento, ao meu ver, pelo menos. Eles não deveriam se misturar, né? São coisas bem distintas. Sim, eu como trabalho com constelações, agora menos, assim, né? Eu tenho um grupo que há muito tempo atrás eu fiz, eu queria entender um pouco esse outro lado da parte sistêmica, e foi algo que me deu algumas respostas, porque dentro, claro que agora estão distorcendo muito, né? Tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente chuta uma moita, tem um constelador, sou constelador e misturo coisas, enfim, né? E quando eu fui trabalhar com as constelações, eu entendi muito mais o papel do masculino e do feminino dentro de um relacionamento. A mulher tem que dar espaço para esse homem mostrar o seu masculino. Mas o seu masculino não com força, mas com proteção. Sim. Né? E hoje em dia, as mulheres, a gente também está muito perdido com essas novidades todas, e a gente não sabe o que é certo, o que é errado. E hoje em dia, a mulher indo trabalhar, ganhando o seu dinheiro, tudo, ela tá meia confusa, assim, sabe? Em qual papel eu me coloco, né? Então, estão muitas vezes se confundindo e querendo estar como se fosse no papel do homem. Sim. E isso causa muitas coisas prejudiciais no relacionamento. Muito, muito. Aí começam os atritos, as brigas, né? E é difícil porque eu tenho uma personalidade muito forte. Eu demorei muito para aprender que eu preciso dar espaço para o meu homem exercer a sua masculinidade. Porque eu tenho a tendência de fazer, resolver, né? E daí eu digo, não, para. Até num restaurante, quando eu chegava assim, daí já pedia, eu já disse, olha, isso, eu tenho que me controlar muito, né? Porque nas constelações eu entendi que tem que ter um equilíbrio entre dar e o receber. Sim. Né? E isso tudo, né, é conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, né? E vai colocando em prática e vai vendo, olha, desse jeito resolve, desse jeito não resolve, peraí, né? Mas uma coisa que na outra vez eu disse assim, ó, não pode se negociar é agressão. Sim. E, gente, dizem, em briga de marido e mulher a gente não se coloca colher, se coloca assim, se coloca a colher, o garfo, a faca, tudo e mais um pouco.
né? Tudo e mais um pouco. Porque às vezes, muitas vezes, ali a nossa vizinha do lado tá vivendo uma situação de violência e não consegue, e precisa de ajuda. E é muito fácil, gente. É muito fácil denunciar, é muito fácil ir numa delegacia. Hoje tem 180, tem vários canais, né? E vamos, se cada um fizer a sua parte, a coisa Coisa vai, né? vai. Vai. Não, isso é total. E a gente não sabe, né, quando que uma discussão pode virar daqui a pouco um homicídio, pode virar uma agressão muito, né? Temos vários tipos de violência, mas eu acho que a pior é a psicológica. Essa causa danos, assim, não visíveis, né? Mas essa aí... E vou te falar uma coisa, conheço muitas mulheres que, olha, não conseguiram se recuperar ainda. Que fica sempre, é uma cicatriz que fica pro resto da vida. Né? Até elas acreditarem que não são aquilo, que elas escutaram muitas vezes... Porque nesses relacionamentos há muita chantagem, há muito jogo, há muita manipulação. Elas escutam muitas ofensas, né? Sim. Elas são agredidas de todas as formas. Então, isso aí é muito ruim. Claro que a violência física deixa marcas, né? Sim, Mas sim. a psicológica deixa marca na alma de uma mulher. E tu carrega aquilo o resto da vida. Depois que eu saí desse relacionamento, que pra mim foi um marcador, assim, na minha história, que esse foi muito, muito difícil mesmo, porque eu corri risco de vida. Sim. Né? Ele me atirou do carro, né? E eu me lembro quando eu tava no hospital, assim, eu só pensava, eu preciso viver. Eu tenho minha filha, né? Eu preciso. Tanise, vem, Tanise. Porque eu ali naquele lugar, eu vivia com tanto medo de tudo, que eu disse assim, eu quero ter uma paz. Porque naquela época não tinha Maria da Penha. E daí, quando eu entrei na justiça pedindo que ele não se aproximasse de mim, enfim, ele precisava pagar uma cesta básica, somente isso. Nossa. E ele chegava perto de mim, né? E ele me pegava, assim, de surpresa em muitos lugares. E eu sempre estava apreensiva. E eu cheguei um momento, eu disse assim, eu quero acabar com tudo isso. Né? Eu quero acabar com tudo isso. Porque depois, quando vem a psicologia, todos nós temos duas forças muito norteadoras, que nos norteiam, né? Que é a força que a gente diz, a pulsão de morte dentro da psicanálise e a pulsão de vida. Quando uma mulher está numa condição dessa, ela está caminhando para a morte. Ela está escutando mais a sua parte mais destrutiva. E por isso que eu digo que as minhas filhas, assim, claro, a Valentina não era nascida ainda, mas a Isabelle teve um papel muito importante para essa minha recuperação. Né? Ela viu a mãe dela quase indo, né? Por isso que eu acho assim, ó, é uma judiaria ser mãe jovem. Eu faria tudo de novo, tá? Eu não sei, não me imagino sem minhas filhas, não me imagino, assim. É uma coisa, nossa. Mas eu teria feito de outra forma, né? Porque a maturidade é sábia, sabe? Tudo eu acho que tem o seu tempo certo. É que nem na natureza, tem um tempo para plantar, tem para cultivar e tem para colher. Né? Eu sempre fui muito de pular fases na minha vida, sabe? Sim. Então ela viveu coisas muito fortes que uma criança não precisava viver. Mas ela que me trouxe, sabe? Ela que me trouxe a vida. Eu digo, não, eu vou lutar e eu quero viver. Amém. Eu quero viver e eu vou viver por ela. E eu senti aqui no íntimo, por ela e por várias mulheres que, infelizmente, não puderam estar aqui para falar da sua história, para dizer, olha só, tem solução. Porque para mim, naquela época, hoje em dia, graças a Deus, né, como eu te disse, evoluiu bastante, né? Mas naquela época eu não sabia para onde ir. Procurar ajuda. Sim. Eu entrava, não existia uma delegacia da mulher. Tu entrava numa delegacia, era um delegado que te assistia, que te recebia. Muitas vezes ele até, inclusive, te assediava. Meu Deus. Então era violência acima de violência. Sim. Então tu perdia totalmente as forças, assim, né? A gente, como o nosso feminino, nossa subjetividade é arrasada de todas as formas, né? E é um processo doloroso
E até hoje eu tenho sequelas disso, Sim, né? com certeza. Até hoje, assim. Mas a minha filha Isabelle foi muito importante, né? E depois eu virei a chave mesmo, que eu tenho 2 filhas com personalidades muito distintas, né? E como é importante a gente ser... eu vivenciei a maternidade em épocas diferentes, por isso que elas são tão distintas, né? Porque a Isabelle, eu era uma adolescente e eu queria ser amiga da Isabelle. E filho não precisa de amigo, filho precisa de pai e mãe, Sim. né? E da Valentina, a Valentina eu criei sozinha, porque eu não tive apoio nenhum do pai dela, né? Mas a Valentina, inclusive, eu sonhei que eu estaria grávida de uma menina. E quem escolheu o nome da Valentina foi a irmã. Porque eu disse, vai vir uma menina muito valente. Muito valente. E ela vai dar voz a muitas mulheres caladas. E ela é, Grace, tu não tem noção. Ela é incrível, 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 incrível. E por isso que eu coloquei esse nome, e ela se identifica com esse nome. E tá estudando psicologia. Ai, que legal! Ela passou na fundação para biomedicina, e daí eu feliz, porque eu acho que também... Eu desconfiava que ela ia fazer medicina, né? E ela tava meio que querendo, enfim. E eu ali, não querendo influenciar muito. Sim. Daí, e feliz também, que tava na fundação, vou economizar. Daqui a pouco ela disse, mãe, vou fazer psico na PUC. Eu digo, ai, minha filha. Mas isso eu fiquei também orgulhosa, porque é uma identificação, Claro. né? É uma identificação que ela teve comigo, Com né? certeza, Sim, com certeza. sim. Linda a tua história, Tanise. Linda Obrigada. demais. E assim, agora eu queria trazer um pouco, né, da Tanise empreendedora, né? Porque hoje tu não é só doutora, né? Tu tem também outros negócios e um deles é o Refloat, né? Sim, sim. Bom, o Refloat é inovador, assim, né? É o primeiro centro de flutuação aqui no Sul. Como é que começou o Refloat? O meu namorado é jornalista, tá? E da área da comunicação, do marketing, e estava cansado. Queria fazer essa transição de carreira. E eu sou muito intuitiva, assim, sabe? Eu sou uma mulher que eu vou muito... Eu sigo a minha intuição. Mesmo que os outros dizem, olha, Tani, não vai por aí. Se tá pulsando aqui no meu coração, eu digo... porque tem que ir, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a calibrar, né? Pra entender quando é que é pra ir, quando não. Opa! Né? Eu já me livrei de muitas furadas, porque eu tenho essa parte muito calibrada. E eu olhando no Instagram, assim... Vi um centro de flutuação em São Paulo. Até uma ex-mulher do jogador de futebol, Ronaldo Nazário, estava fazendo a divulgação. E eu do nada olhei aquilo ali e eu disse, Thiago, olha só, mandei para ele. E eu nunca fui de mandar nem nada eu mandava algumas coisas, mas nada para esse ramo, assim, de negócios, né? E daí ele, e ele me conhece, né? Ele sabe como é que eu sou. Daí ele começou a pesquisar. Nós fomos a São Paulo, porque já tinha aquele centro lá. Fomos flutuar, nos apaixonamos, vimos todos os benefícios da flutuação, que são incríveis, e um dos benefícios que me chamou muito a atenção, porque né, uma coisa que a minha vida é um livro aberto mesmo, até minhas filhas falam, ai mãe, por que tu fala tanto, né, por que tu diz tanto? Eu digo, porque tem mulheres que estão assim, que tem pessoas que estão assim, elas precisam entender que a minha vida não é essa coisa linda, maravilhosa, não é o morango, né? não é o morango. Não é. E eu desenvolvi a síndrome do pânico, né? Então, eu comecei a procurar vários recursos para que eu pudesse melhorar e ter uma melhor qualidade de vida, porque tu é subtraída com esse medo, né? Claro, esse medo não vem do nada, né? Sim. Uma hora, assim, ele aparece. Tudo aquilo que tu reprimiu, ele vem, né? O corpo fala, enfim. Daí, o meu namorado também querendo me ajudar, e nós fomos lá, e eu disse, Thiago, quem sabe, vamos trazer isso aqui para cá? Porque olha os benefícios. E ele começou a estudar. Eu digo, olha, mas eu não vou poder... Eu não tô no momento que eu vou poder abraçar isso contigo, tá? Mas vamos fazer? Vamos. Daí ele
foi, mergulhou, 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 a gente pesquisou e a gente viu os benefícios, daí a gente começou a pesquisar, assim, mais quais os centros que existiam, daí a gente foi ver nos Estados Unidos, existe 150 centros de flutuações, né? Porque é uma cultura, né? É uma cultura que ainda está sendo introduzida aqui no Brasil. E daí, tá aí, tá aberto o Refloat, né? Uma maravilha, um sucesso, né? Amei. E trazendo muitos benefícios para várias pessoas. As pessoas saem encantadas e retornam, tá? A gente Sim. quase tá sem horário, né? Eu não consigo flutuar. Porque, né? tipo, é um tratamento, né, Tanise? Sim, é um tratamento. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir, que tem insônia, né? E ela vai se desgastando ao longo do tempo, Sim, né? porque assim, ó, a gente sabe que o sono, ele é benéfico para qualquer tipo de problema, tá? Para saúde em geral, principalmente mental, tá? E quando tu tem muito estresse, noite mal dormida, enfim, o nível do cortisol aumenta muito. O cortisol é o hormônio do estresse. E naquela cápsula ali, o que acontece? A gente reproduz o mar morto, tu fica flutuando com 250 quilos de sal Epsom, tá? Que a gente sabe os benefícios que tem para a saúde. E ali tu tem nenhum estímulo sensorial, porque a água, tá? Ela é da temperatura do nosso corpo. Ali tem privação sensorial de qualquer estímulo. Daí tu fica contigo ali, só contigo. Então, você diminui os níveis de cortisol, assim, absurdamente. O relaxamento é profundo. Só quem faz, porque a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue relatar, só experimentar. É que nem a constelação, né? Muita gente diz, ai, Tanise, eu vou lá fazer contigo isso e aquilo, como é que é? Eu te digo, tem coisas que você não pode saber antes de fazer, porque eu vou estar influenciando, né? Porque a gente é muito do mental. Tudo que a gente faz da nossa vida, a gente está trazendo para o mental. Então, esse processo, tanto da constelação quanto da flutuação, você traz para cá, ó, no sentir. Então, eu dizia assim, ó, claro, olha os benefícios, tudo, digamos, no caso da flutuação, veja os benefícios, tudo, mas vá lá experimentar. Então, assim, temos muitos atletas. Bom, a procura está sendo enorme, né? E a gente também tem massagens de pedras e massagens relaxantes. Então, assim, o pessoal ama de paixão. Quer dizer, para mim, pro meu caso, que eu tenho síndrome do pânico, assim, uma ansiedade, né? É maravilhoso, maravilhoso. Até ele disse, Tanise, tu tem que flutuar mais. E agora estamos com uma franquia em Xangri-Lá e estamos agora, nem sei se eu podia contar, né? Mas outra franquia em menos de um ano, né? Nossa, sensacional. Em menos de um ano, sensacional. Né? E é incrível, é um espaço assim, convido a você, Grace, para ir lá, convido todos vocês, é um espaço maravilhoso, você entra lá, já é uma tranquilidade, já é uma paz. A paz, né? Sim, é aquilo tudo que a gente precisa, porque a vida da gente é tão agitada, né? E a gente tem tanto estímulo o tempo inteiro. Sim. E ali tu desconecta. Tem muitos médicos que nos procuram, tá? E eles pedem já horário duplo, né? Porque eles sabem os benefícios. 1 hora de flutuação equivale a 4 horas de sono profundo. Meu Deus! Sim. Nossa, é muito bom, muito né? legal, é muito bom. Aí tu imagina para um médico que trabalha, é insano, né? O ritmo deles. Nós temos atletas. Bom, o público nosso é variado, sim, assim, né? Sim. E todo mundo que vai, retorna. Sensacional, sensacional. Ótimo. Então fica a dica aí, né, pessoal? Ó, Refloat, que é uma vida mais saudável, com mais saúde mental. Mais né? tranquilidade. Mais tranquilidade. Sentir, estar consigo própria. Porque ali, imagina, tu fica 1 hora contigo, sozinho. Sem som, sem estímulo nenhum. Claro, a cápsula, ela remete ao útero materno. Tá? Então, a gente tem as luzes de cromoterapia. Sim. Mas tu pode fazer sem as luzes, com as luzes, com a cápsula fechada. Daí tu te imagina no útero materno.
né? E ali traz muito evocações, né? Porque o nosso primeiro trauma é o nosso nascimento. Sim. E ali traz evocações, por isso que eu estou ali, né, como psicóloga, para poder dar esse acolhimento, né? Sim. Porque às vezes tu mexe em coisas profundas e daí tem que ter um profissional qualificado da área da saúde, né? Claro. Para dar esse acolhimento. Mas nem Sim. sempre é necessário. Sim, claro, né? com certeza. Nem Depende sempre. da situação, né? É. Ai, mas fantástico, fantástico. Então, mais uma vez, ó, fica aí a dica, pessoal, Refloat. Aqui em Porto Alegre, onde é que fica? Ali bem perto do Iguatemi, na frente do IT, sabe? Do beach tênis, no Home Nilo, naquele prédio ali que tem. Ai, fantástico. Depois a gente vai deixar o arroba aqui, pra Isso. quem quiser conhecer, acompanhar, daí chama lá no direct, chama no WhatsApp, chama o pessoal, já agenda isso. E eu também vou. Vai mesmo. E quem quiser também conversar com a Tanise, né? A doutora Tanise. Me chamem lá no meu... Bom, tem o meu Insta, agora tem o Pra Elas, que é só voltada pro público feminino. E agora tem um Insta, um novo projeto que eu vou trazer as meninas aqui, tá? Ai, legal. Porque eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que é isso que tá faltando, né? Sim. Que nós vamos agora começar a trabalhar com esse público masculino. A gente quer fazer mentoria, a gente quer fazer workshop, a gente quer psicoeducar esses homens. Muito bom. Para essa nova geração aí. Sensacional. Então, assim, Tanise, pra gente finalizar, deixa um recado lá, olhando ali para aquelas mulheres que estão ali do outro lado, daqui a pouco passando por alguma situação assim, não sabem como sair, não sabem como dar o primeiro passo, né? Ou tem vergonha, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Deixa o teu recado para essas mulheres. Bom, para vocês mulheres, tá? A gente sabe quanto é difícil, a gente se sente sozinha muitas vezes, mas vocês vão em busca de conhecimento, que eu acho que é o principal. No momento que vocês estão incomodadas em algum tipo de relação, esse é o momento de procurar ajuda. Procurem ajuda profissional. Isso não quer dizer que tem que tomar alguma atitude. Não. Se conheçam mais, tenham mais carinho e acolhimento consigo próprias, né? Não sejam tão duras consigo, né? Se acolham, sejam sua melhor amiga. E daí a coisa flui. E acreditem, assim, me perguntam, Tanise, qual a religião que tu é? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Amém. E a gente precisa, tem coisas que a gente não consegue tomar conta, dar conta, a gente entrega nas mãos, que a gente vai ter a resposta. Amém, amém. Ai, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela oportunidade de conhecer a tua história, né? Por tu ser um livro aberto, muito aberto, né? Muito aberto. Então, obrigada por tudo mesmo, de coração. Eu tenho certeza que tudo que tu falou aqui, tudo que a gente conversou, vai ajudar muitas mulheres ali do outro lado, né? Então, obrigada pela tua entrega, foi sensacional. Obrigada. Amores, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, né? E a Tanise vai deixar ali todos os arrobas, a gente vai deixar aqui embaixo também, né? Todos os contatos, tanto dela como doutora, quanto também do Refloat. E procurem ajuda, procurem pessoas que podem fortificar vocês nesse momento. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda, a gente precisa das outras pessoas, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Que linda! Tu tem que ir pra televisão, mulher, eu vou falar com